Esse vídeo é para você que detesta Natal, festas de fim de ano, mas mesmo assim comemora com a família. Vamos entender o que é que está por trás desse desconforto? Por que sempre tem piadinhas, né, dos parentes, daquele parente distante quando se encontra, aquela lavação de roupa suja, aquela falsidade de fim de ano. E isso te incomoda, te traz um desconforto muito grande. Mesmo assim, você não consegue recusar os convites. Mesmo assim, você não consegue não dizer não para os parentes que vêm para a sua casa, por exemplo. Não, é você quem prepara a ceia, é você quem é a pessoa que vai ser visitada no Natal. Nós estamos falando sobre sombras nesses últimos vídeos, né? Aquele conteúdo do nosso inconsciente, aquilo que a gente não quer ver, que a gente não quer olhar, que a gente quer jogar de volta pro inconsciente, né? Como se fosse varrer a sujeira para debaixo do tapete. E esse teu desconforto é algo que você precisa olhar, é algo que você precisa encarar, é algo que você gosta de fazer, é algo que você gosta realmente de comemorar, é genuíno isso de você, ou você faz apenas para agradar as outras pessoas? Por que a falsidade de fim de ano incomoda tanto você? Sabia que essa falsidade está dentro de você? Porque se fosse algo genuíno, se você quisesse mesmo comemorar Natal, as festas de fim de ano, se isso fosse genuíno, porque tem gente que gosta realmente, você não se sentiria desconfortável com a falsidade das pessoas dessa época. Como é difícil dizer não, né? Nossa, será que é difícil mesmo dizer não? Ou você tem dependência emocional? Porque a dependência emocional é aquilo que a gente fica esperando eternamente de uma pessoa e isso nunca chega. E com certeza essa dependência emocional vem de quem? Dos pais. Quem que te tratava com excesso? Ou era um excesso de agressividade, um excesso de punição, né? Uns pais rígidos nesse excesso, ou o excesso de superproteção, aqueles pais que sufocam. Qual excesso você viveu? Você está numa dependência emocional, você está dependente de que eles amem você de forma incondicional, o que não vai acontecer se eles não tomarem consciência. E essa consciência é cada um por si. A salvação é individual, então a consciência é de cada um. Não é você com a sua atitude de fazer a ceia do Natal na sua casa, de receber as pessoas ou de ir visitar os parentes que você não quer ir ver, que você não quer estar junto. Não é esse tipo de atitude sua, porque é Natal, temos que nos reconciliar e blá 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 blá. Não é essa sua atitude que vai fazer com que você seja amada de forma incondicional. E olha só, muitas vezes seus pais nem estão mais nesse plano terrestre. Você vê como que é algo automático, mas você continua na dependência emocional. E você vai ter que bancar. Você vai ter que bancar aquilo que você acha que é feio. Recusar o convite. É feio dizer não venha para a minha casa. Não, eu não vou fazer Natal para ninguém. Você vai ter que bancar isso. No começo, a gente não quer passar a imagem de arrogante, a gente não quer passar a imagem de vilão da história, de malvadão, mas a energia ela não mente. Você não está fazendo isso de coração, você não está recebendo as pessoas na sua casa de coração porque você quer fazer isso. Você não está indo visitar os parentes, hoje é dia 25, né? Aliás, esse vídeo não está sendo gravado no dia 25, mas ele vai pro ar dia 25. Você estará vendo esse vídeo dia 25 ou depois. Aí você vai falar, agora já era, agora já foi. Mas tem o ano que vem. Ainda tem o Réveillon, tem o Natal. O Réveillon, né? Tem o ano, a virada do ano. Você vai ter que começar a bancar isso. Porque o que as pessoas gostam, todo mundo gosta de alguém autêntico. Pessoas autênticas, pessoas espontâneas. Não é sobre grosseria. É porque a gente acha que a gente está sendo grosseiro, arrogante, ruim com as pessoas. Não é sobre isso. É sobre você viver a sua verdade. Qual é a sua verdade? O que é que te faz bem? É dureza, né? Falar, não, olha, eu não quero receber ninguém na minha casa esse ano. Olha, obrigada pelo convite, mas eu vou ficar aqui, eu vou ficar na minha casa. Eu fiz isso ano passado.
pela primeira vez. Eu fiz isso no final do ano passado, não fui para casa de ninguém, não recebi ninguém na minha casa. Mas eu fiz com, que nem aquela história, né? Não passava nem Wi-Fi. De medo do que as pessoas iam pensar, do que as pessoas iam falar. Eu levei um gelo de alguns parentes, né? Eles ficaram ressentidos e magoados com a minha decisão. A princípio, quando eu recusei o convite, era exatamente por essa questão. Eu quero viver a minha verdade. Eu quero me descobrir. Será que eu gosto mesmo de comemorar essa data? Queria estar comigo. E passamos o Natal, eu e o meu marido e o nosso gato. Então eu queria me descobrir. Eu queria saber quem era eu, na minha essência. E aí eu descobri que a falsidade que eu falei no começo do vídeo, não estava fora. A falsidade estava em mim. Porque eu aceitava os convites. Eu comemorava com as pessoas, mas não era algo genuíno. Não queria estar ali. A questão não era nem não querer estar ali com aquelas pessoas. A questão é que aquelas pessoas me causavam desconforto, porque elas jogavam na minha cara, não que elas falassem, é só a presença da pessoa. Elas escancaravam nas minhas sombras, tá? Aqui ó, suas sombras. Então eu descobri que, não sei se você conhece o Poderoso Ninja, né? O Douglas Viegas, acho que é assim o nome dele. Aquele que fala, você é um otário. Então, a parada do bonzinho, lembra, tudo que o mal precisa é de atenção. Então, quando você começa a querer ser uma pessoa melhor, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E o mal, ele é tão foda, que ele usa o bem contra você, otário. Ele é engraçado, né, o jeito dele, mas ele é super autêntico. Aí eu descobri, isso que o ninja fala, né, que a gente é um otário. Nós somos um otário, nós somos otários e a gente vai descobrir aqui na Terra como deixar de ser otário, né? Como ser menos otário. Então assim, eu tinha uma sensação de que as pessoas me perseguiam, que as pessoas queriam o meu mal, que as pessoas eram falsas comigo, que eram dissimuladas, que elas me enganavam, que elas mentiam. Isso tudo fruto das feridas emocionais que eu carregava. Isso eu tudo projetava nas pessoas, porque essas feridas emocionais, elas vêm lá da raiz, lá com os nossos pais. Se você não olhar para isso, você evita olhar para isso, você está só jogando a sua sombra para o inconsciente, de novo. E aí ela volta à tona, quando você está desprevenido. Quando você está distraído, as suas sombras, elas aparecem. Aí você vai lá e reprime mais um pouquinho. E até quando você vai viver reprimindo? Até quando você vai viver sem se assumir como você? O que você gosta de verdade de fazer? Seus gostos, você nem sabe quem você é. Se você é uma pessoa que vive pesquisando vídeos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, mas você joga suas sombras para o inconsciente, a sujeira, né, aquilo que é feio, você não quer olhar, você está perdendo seu tempo. Você já fez curso, já leu livros, já maratonou vídeos, conteúdos, e você não sai do lugar porque você está evitando olhar para essas sombras. E eu estou batendo nessa tecla nesses últimos vídeos porque eu quero escancarar as sombras na sua cara. Para que você seja quem você é. Para que você seja quem você veio ser aqui. Que você descubra o seu propósito. Que o propósito a gente constrói. A sua missão é você. Mas não com um ar de arrogância. As pessoas confundem a questão da autoestima, autoconfiança com uma arrogância. Uma pessoa chata, pedante, aquela pessoa que... Eu tinha esse perfil. Era a pessoa que falava as coisas pra ferir mesmo, sabe? Aquela pessoa que fala, eu sou sincera. Eu tinha essa... Eu achava que eu era sincera, mas eu era só grosseira, mal educada. Eu falava as coisas pra humilhar, pra machucar mesmo a pessoa. Só que isso tudo volta. Por quê? Aí isso é um tema para outro vídeo, que eu vou falar sobre o somos todos um. Inclusive, deixa aí nos comentários se você quer saber mais sobre isso, sobre esse tema. E aí eu peguei esse tema do Natal, porque nós estamos nessa época do ano,
Mas aí eu vou dar mais alguns exemplos aqui do que são as suas sombras, do que é o teu conteúdo do inconsciente, aquilo que você não quer olhar. Não é só as coisas feias. Tem os nossos sonhos, nossos projetos, aquilo que a gente quer construir aqui, né? Nossos gostos pessoais, e que a gente não coloca para fora com medo de ser mal visto pelas pessoas, com medo de ser visto como ganancioso, arrogante, metido. Isso são as nossas sombras. E um filho, agora eu vou dar um exemplo aqui. Um filho é a manifestação do nosso inconsciente. Um relacionamento é a manifestação do nosso inconsciente. Um chefe, os colegas de trabalho, o local de trabalho são a manifestação do nosso inconsciente. E aí você odeia o seu trabalho, você detesta o seu chefe, você detesta os seus colegas de trabalho. Essa época do ano, né? Confraternizações. Aí no fim do ano todo mundo confraterniza. No resto do ano todo mundo fazendo fofoca e puxando tapete um do outro. Um filho, por que tem tanto conflito entre pais e filhos? O filho é a manifestação do inconsciente dos pais. Aquilo que a gente reprime vai se manifestar de alguma forma, tá vendo? Como não adianta você não querer olhar para suas sombras, ela vai se manifestar. O filho, o que o filho faz que irrita você? Pega aí de criança, aquela criança natural e espontânea. O que de espontaneidade aquela criança? Porque toda criança mexe nas coisas quando ela está descobrindo, né? Começou a andar, começou a pegar as coisas, ela está descobrindo o mundo. A criança ela não tem cognitivo desenvolvido para, eu vou fazer isso por maldade. Só que isso desperta a sombra numa pessoa que está mal resolvida, uma pessoa que reprime as sombras. Essa criança vai despertar a sombra dela, essa espontaneidade. Aí é aquela pessoa, aí por exemplo, é aquele pai, aquela mãe que reprime a criança, castiga, né, bate, ou não impõe limites saudáveis naquela criança. Olha só, quando você não está bem resolvido com as suas sombras, aquela criança é espontânea, aquela criança vai mexer no objeto. Aí aquele pai, aquela mãe faz vista grossa e deixa a criança fazer o que ela quiser. Isso não é educação positiva. Isso é só falta de limites. Isso são as suas sombras. Um filho desperta as sombras. E eu estou falando só da fase da infância. Essa criança ela vai crescer e quando chega na fase da adolescência aí todo mundo sabe, né, como que é a adolescência. O que não foi olhado vai explodir na adolescência. E um relacionamento? No começo tudo maravilhas. Conforme o tempo vai passando, aquela pessoa as sombras dela vai vindo. E às vezes não são as sombras, sim, são as sombras da pessoa, mas e as suas sombras também, elas vão vir à tona. Então assim, a pessoa fala, fulano mudou, né, a ciclana mudou. Não mudou. Só tá mostrando, só tá vindo à tona aquela coisa, aquele conteúdo que não tá resolvido dentro dela. Aí começam os conflitos. Muitas vezes você acaba vivendo um relacionamento tóxico. O outro pode ser tóxico com você, você também é tóxico. Se o outro é tóxico com você, você também é tóxico. Pode ter certeza. Se você enxerga a toxicidade do outro, essa toxicidade está dentro de você. É só você analisar um pouquinho mais na sua própria história de vida, se você também não é tóxico. Se você tem dependência emocional, dos seus pais, você vai ser tóxico num relacionamento. O vitimismo é toxicidade. Inclusive amizades. E as amizades? Também. Aquilo que você enxerga de bonito no outro, aquilo que você admira no outro, está dentro de você. Aquilo que você julga e condena no outro, está dentro de você. Então, se você admira algo em alguém, você coloca aquela pessoa no pedestal, não faça isso. Vai desenvolver isso em você, porque está dentro de você. Isso já está dentro de você, você se conecta com aquilo, isso está dentro de você, então vai desenvolver isso, vai dar um jeito de desenvolver, vai dar um jeito de aprender essa habilidade. Agora, quando você olha para o outro e aquilo incomoda, peraí, deixa eu olhar aqui também se eu não faço isso. Peraí, deixa eu ver se eu não faço agora, eu não já fiz isso não em algum momento da minha vida?
E se você não fez em algum momento da sua vida, você vai fazer. Você vai fazer. A vida te coloca na mesma situação. Se você não fizer, você, pessoa, não fizer, e você tiver um filho, esse filho vai fazer. E por último, eu vou recomendar aqui a leitura do livro O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. Tem disponível aqui no YouTube, tá? Para você ouvir. Então, se você aproveita esse feriado aí, para fazer o pedido do livro, talvez demore um pouquinho para chegar, mas comece a ouvir o áudio desse livro. Claro, se esse vídeo te causou desconforto e você está disposto a mudar, porque nós estamos aqui como eternos aprendizes. A gente sempre pode aprender algo novo, e a gente também está aqui para ensinar as pessoas. Você se coloca como um aprendiz, o conhecimento vem, a tua mente se abre, você absorve o conhecimento. Porque às vezes você está em busca de conhecimento, mas você não está absorvendo o conhecimento, porque você não está se colocando numa posição de aprender. Talvez você está assistindo um vídeo, fazendo algum curso, com a intenção de ensinar alguém, com a intenção de, não é nem ensinar, com a intenção de mudar alguém. Aí você não muda na sua vida, você não faz o que é necessário na sua vida, mas você fica querendo mudar os outros. Aquilo que eu não gosto no outro, eu mudo em mim. É assim que funciona. E aquilo que eu admiro no outro, mas eu não tenho aquela habilidade, porque se você admira algo numa pessoa, mas você não desenvolve aquela habilidade, isso pode se transformar em inveja. Bom, espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado a se ajudar. Até a próxima!